Queridos irmãos, eu convido vocês à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A nossa exposição será a partir do versículo 31. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A nossa exposição será a partir do versículo 31. Você pode deixar aberto aí, mas antes disso, eu preciso contextualizar os irmãos para que a gente entre no texto com um entendimento melhor, mais amplo, do que o apóstolo Paulo está tratando a partir desse versículo 31. O capítulo 8, no sentido geral, o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma, Paulo quer assegurar a salvação dos cristãos. O apóstolo Paulo está tratando nesse capítulo 8 sobre a gloriosa segurança da salvação. E os irmãos que tiveram aqui um momento de estudo, vai encaixar muito com o que nós tratamos aqui, que foi tratado no estudo, tem muito a ver com a mensagem de agora pela manhã. É sobre isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, está tratando, sobre a segurança dos salvos. Em específico, a partir do versículo 18 até o 39, ali ele está sendo mais claro, mais explícito quanto a isso, quanto à segurança da salvação. Que existe um povo que está seguro em Cristo. Cristo assegurou a salvação desses. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando nesse capítulo 8. Ele já vem tratando, desde o capítulo 1, o desdobramento da salvação, mostrando que tanto judeus quanto gentios, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, afastados de Deus. Ele vai desdobrando o assunto sobre salvação. Ele fala sobre a justificação pela fé. Ele fala que não só os judeus foram agraciados, mas essa graça alcançou também os gentios. Ele vai desdobrando o assunto de salvação e quando ele chega no capítulo 8, ele quer assegurar essa salvação, mostrando que esses salvos estão seguros. E é sobre isso que eu quero, com a graça e ajuda do Espírito Santo, falar aos irmãos essa manhã sobre a segurança da salvação, de que Cristo assegurou a nossa salvação. E por que isso é importante? Porque é possível, irmãos nossos, cristãos, regenerados, nascidos de novo, tendo até o nome escrito no livro da vida, selados pelo Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, salvos em Cristo. Cristo já assegurou a salvação deles, contudo, eles se acham inseguros quanto à salvação deles. Não há segurança na salvação deles. Tem dias que eles acham que estão salvos, tem dias que acham que não estão. E nesse processo da caminhada cristã, é possível, cristãos, irmãos nossos, não ter essa certeza, essa segurança da salvação. É possível não ter essa segurança, esse selo. E os nossos irmãos puritanos falavam muito disso, os cristãos do passado conhecidos como os puritanos. Eles diziam que a segurança da salvação é uma operação do Espírito Santo no interior do cristão. E de fato é. É uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus, é uma operação do Espírito, aonde o cristão, ele se sente seguro quanto à sua salvação. E de fato é o que a Bíblia diz. O Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito quem age por meio da palavra em nós, dizendo: você está salvo. É sobre isso que eu quero, com a graça do Espírito de Deus, tratar essa manhã, sobre
a segurança da salvação. Que essa salvação, que é assegurada por Deus, alguns acham até presunção dizer que estamos salvos, seguros na salvação. Outros acham até que é uma soberba espiritual dizer que nós estamos salvos, seguros na salvação. Mas é o que a Bíblia diz. Nós veremos aqui que essa salvação não é assegurada por nós. Que essa salvação é assegurada pelo próprio Deus, executada por Ele do início ao fim. Ele que mantém a nossa salvação. E é isso que eu quero ver com os irmãos, para a glória de Deus, e que o Espírito aplique isso em nós sobre a nossa salvação. A partir do versículo 31, só que antes de entrarmos no versículo 31, como eu disse, com uma melhor compreensão, é preciso a gente voltar só 2 versículos antes. Poderia voltar até mais, mas 2 versículos antes, o 29 e o 30, para que possamos entrar no 31 com um entendimento melhor. Versículo 29, Paulo diz: porquanto aos que de antemão conheceu. O apóstolo está falando sobre a pessoa de Deus. Porquanto de antemão Deus conheceu. Essa expressão de antemão é o mesmo que dantes os amou. Porquanto Deus dantes, esse dantes ou de antemão é antes da fundação do mundo. Antes do cosmo existir. Antes do haja luz, antes do céu e terra, antes de toda a criação, de antemão, antes da fundação do mundo, Deus amou um povo. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que na eternidade Deus já amou um povo. Desde a eternidade, Deus já amou esse povo. Ele continua, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esses que Deus amou antes da fundação do mundo, Ele predestinou esses. Com qual intuito? Predestinou esses para serem a imagem do seu Filho. Antes da fundação do mundo, Deus já predestinou um povo, já amou um povo, e essa predestinação é para que eles sejam a imagem do seu Filho, ou a imagem do próprio Deus, pois Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus, antes da fundação do mundo, amou esse povo e predestinou esse povo para ser a sua imagem. O homem foi criado à imagem de Deus no Éden, e o pecado corrompeu esse homem. O pecado desfigurou a imagem de Deus no homem. Só que o plano da redenção é restaurar a imagem de Deus nos homens. E esses que Deus amou, também predestinou para serem como Jesus. Portanto, todos os amados de Deus serão como Jesus. A predestinação deles é para se tornar parecido com Cristo. O que é glorioso é que Deus não só nos predestinou para a glória, mas para nos parecer também com o Rei da Glória. Deus só não nos predestinou para o céu, mas também nos predestinou para sermos a imagem daquele que governa céu e terra. Deus amou esses antes da fundação do mundo e predestinou eles para ser como Jesus. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ele amou, e por amar, Ele predestinou esses para ser como Jesus. E predestinando esses para ser como Jesus, Ele chamou esses com um chamado eficaz, com um chamado irresistível. Ele chamou esses. Eu não lembro qual foi a sua experiência, o dia do seu chamamento, mas eu lembro do meu. Eu não lembro se era um culto de domingo ou de sexta-feira, criado num berço cristão, na igreja. Minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Mas eu lembro com meus 12 para 13 anos,
eu chorar num culto gritando copiosamente, e já ter feito aquele ritual de ir lá na frente, quem quer Jesus, várias vezes, e dessa vez não foi eu indo lá na frente, foi eu no banco do lado da minha mãe, que eu só sentava ali e dormia, e eu gritando horrores, e hoje eu entendo que foi um chamado. Você lembra do dia do seu chamado? Deus os chamou. Deus chamou. De maneira irresistível, graciosa, houve uma operação no interior desse povo. O Espírito aplicou esse chamado e essa pessoa foi, graciosamente, irresistivelmente. E aos que chamou, a esses também justificou. Deus chama eles e justificou eles. Imputou a justiça de Cristo neles. Diante de Deus, esse povo está justificado, está justo, não por causa da justiça deles, mas por causa da justiça de Cristo neles. Cristo cobriu eles, Cristo vestiu eles com a sua justiça. O Pai justificou esse povo, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Pai já glorificou esse povo. Para nós, a glorificação é um ato futuro, que se dará na segunda vinda de Cristo. Mas nos decretos de Deus, esse povo já foi glorificado. Nos decretos de Deus, Deus já viu esse povo glorificado. Para nós será um fato futuro. Quando Cristo vier, seremos glorificados. Em Deus, esse povo já está glorificado. Deus não está preso no tempo, no espaço, na hora, no dia, no mês. Ele é um ser infinito e eterno. Ele não é seres finitos como a gente. Ele já viu a nossa glorificação e já nos glorificou. Ele viu o fim desde o início. Ele viu o final de todas as coisas desde o início. E observe esses termos que o apóstolo Paulo usa. Conheceu, que é o mesmo que amou. Predestinou. Chamou, justificou, glorificou. Observe que todas as palavras estão no passado. Não é Deus amará, Deus justificará, Deus predestinará, Deus glorificará. Não, tudo está no passado, ou seja, Deus já fez tudo isso na eternidade. Deus já amou esse povo. Já predestinou esse povo, já chamou esse povo, já justificou e já glorificou. Todos esses termos estão no passado. Deus já fez tudo isso. Aqui está o início do que Paulo vai começar a tratar sobre a segurança da nossa salvação. Não é a gente que fez. Não fomos nós. Foi Ele do início ao fim. Ele que começou executando isso na eternidade, quando nem ainda existíamos. É isso que Paulo quer tratar aos cristãos que estão em Roma, sendo perseguidos, sendo massacrados. Paulo quer tratar dizendo para eles, já houve uma salvação antes da fundação do mundo. Vocês podem estar seguros nessa salvação. Deus já executou ela do início ao fim. Aqui está a base que Paulo vai começar a falar sobre a segurança da nossa salvação. Em primeiro lugar, ela já iniciou porque Deus quem executou ela do início ao fim. Foi Deus quem fez tudo isso. Deus que nos justificou, nos chamou, nos predestinou, nos glorificou. Ele que realizou tudo isso. E aí entra o versículo 31. Versículo 31, Paulo diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista de todas essas coisas. E à vista dessas coisas, quando Paulo fala aqui, não é só o versículo 29 e 30, predestinou, amou, justificou, mas tudo que ele vem tratando sobre a salvação, herdeiros de Deus, filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. Mas vamos ficar só no 29 e no 30. À vista destas coisas, de que vocês foram amados antes da fundação do mundo. Irmãos, a nossa irmã conversava no período do estudo, e é isso. Tenta entrar isso na cabeça, irmão. Isso é de
Nós somos amados pelo Criador antes da fundação do mundo. A ponto do salmista, no Salmo 139, dizer que Ele nos conhece. Os ossos, o deitar, o levantar, todos os dias das nossas vidas foram escritos no seu livro, todos eles determinados por Ele. Ele nos amou antes da fundação do mundo, nos predestinou para ser a imagem dEle, a imagem do seu Filho. Você tem ideia do que é isso, irmãos? Já nos justificou, já nos chamou, já nos glorificou, à vista destas coisas, Paulo está dizendo. À vista dessas magnitudes. À vista dessas coisas gloriosas e grandiosas. Deus é por nós. À vista de tudo isso, Deus é com esse povo. À vista de todas essas coisas, Deus está do lado desse povo. À vista dessas coisas gloriosas, Deus joga no time desse povo. Deus é com eles. E Paulo usa o termo aqui, nós, ele se inclui. E nós podemos incluir, Deus é por nós. Esse povo que ele chamou, esse povo que ele predestinou, justificou, amou, glorificou, Deus é por eles. A Trindade é por eles. O Pai provou que é desse povo enviando o seu Filho. O Filho prova que é com esse povo, intercedendo por ele junto ao Pai. E o Espírito Santo até hoje prova que é por nós, testificando isso no nosso íntimo, com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós junto ao Pai. A Trindade é por nós. À vista dessas coisas, o Criador é por nós. Deus é por nós. E ele faz a pergunta, se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Deus está jogando no nosso time, quem é o time adversário para nos vencer? Se Deus escolheu esse povo, se Deus ama esse povo, à vista dessas coisas todas, Deus é com esse povo. E se Deus é com eles, quem é contra eles? A verdade é que o diabo é contra nós. O mundo é contra nós. O pecado é contra nós. A ideia de Paulo aqui, quem é por nós, não é que não tem ninguém contra nós. Sim, tem o diabo, tem o pecado, tem o mundo. Mas a ideia de Paulo aqui é, quem é que pode nos vencer? A ideia de Paulo aqui é, aqueles que são contra nós não têm força, não têm poder, não têm efeito, melhor o termo. Não tem eficácia o que eles fazem e executam contra nós. Se Deus é por nós, quem é contra nós? A verdade é que o diabo, o pecado, o mundo, todos eles têm mais força do que nós. Só não tem mais força daquele que é por nós. Só não tem mais força daquele que é conosco, que é por nós e está em nós. Que o Espírito de Deus aplique a segurança da nossa salvação essa manhã. Ele é por nós, portanto o diabo não vai arrancar a gente dele. O mundo não vai arrancar a gente das mãos dele. O pecado não vai nos arrancar das mãos dele. Ele é por nós. Quem será contra nós? Paulo continua, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele usa aqui do maior para o menor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não hesitou, Deus não hesitou, Deus não poupou, dar o seu maior e o seu melhor, Jesus. Nos deu Cristo o maior e o melhor, aquele que não poupou em dar o seu Filho, aquele que não poupou em nos dar Cristo, não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Se Ele deu o maior, Ele consegue dar coisas menores. A ideia de Paulo aqui é, se Ele começou a boa obra em nós por meio de Cristo, Ele vai completá-la.
Ele vai concluí-la, Ele vai terminá-la, Ele vai consumar essa obra que Ele começou dando filho, e nos dará todas as demais coisas. Que todas essas coisas são essas que Ele nos dará. Todas as coisas que for necessário para completar a nossa salvação. Tudo que for necessário para essa salvação ser completada, consumada, Ele nos dará em Cristo. Tudo que for necessário para a gente progredir nessa salvação que já está consumada, Ele nos dará. Nos deu o maior e nos dará todas as demais coisas junto com Ele. Nos dará todas as coisas que for necessário para a nossa salvação ser concluída. Nos deu Sua palavra. Nos deu o Seu Santo Espírito. Nos deu ministros, pastores. Nos deu igreja para congregar. Mestres, discípulos, irmãos. Tudo que for necessário para essa salvação ser terminada, concluída, Ele nos dará. Nos deu Cristo e nos dará juntamente com Cristo todas as demais coisas. Tenha sempre em mente que Paulo está tratando aqui sobre a segurança da nossa salvação. Cristo assegurou ela. Portanto, a nossa salvação está segura em Cristo. Versículo 33, Paulo continua. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai acusar os escolhidos de Deus? E o próprio Paulo responde, se é Deus quem os justifica, quem vai acusar esses se Deus já justificou? Quem pode tecer acusação contra esse povo se eles já estão justificados por Deus? Novamente, a ideia de Paulo não é que ninguém nos acusa, pois a Bíblia chama o diabo do nosso acusador. Dia e noite ele nos acusa. Os inimigos do povo de Deus nos acusam. A nossa consciência nos acusa. A lei nos acusa. Não é que não tenha acusação, tem acusação, mas elas não prevalecem, não prosperam contra nós. Deus já nos justificou. Quem pode acusar? O diabo chega diante de Deus e diz, Deus, o Alex pecou. Olha lá o Alex errando, o Alex falhando. Arranca a salvação dele. Tira ele dos frutos da salvação. Não deixa ele desfrutar das bênçãos da salvação. Ele errou, ele pecou. Tira essa posição dele. E Cristo se levanta. Pai, eu já paguei a dívida do Alex, Pai. Eu já vesti o Alex de mim, Pai. Eu já fui acusado no lugar dele, Pai. O diabo não pode acusá-lo mais. Eu recebi a acusação no lugar dele. Ninguém pode mais nos acusar diante do tribunal de Deus. Deus já nos justificou. Nem diabo, nem lei, nem o inferno, nem demônios pode acusar os eleitos de Deus. Cristo já nos justificou. Nos vestiu dele. E o diabo nos acusa e o filho se levanta dizendo, eu paguei a dívida deles. Eu já recebi a acusação no lugar deles. Eles estão quites da lei, com a lei. Estão quites com o Senhor. Não há mais acusação contra eles. Quem irá justificar esse povo se Deus... Quem irá acusar esse povo se Deus já o justificou? Paulo continua. Versículo 34. Quem os condenará? Quem é capaz de condenar esse povo? Quem é que vai condenar esse povo? Repito, nosso coração nos condena dia e noite. Os inimigos do povo de Deus, os inimigos da igreja nos condenam. Nos chamam de hipócritas, seja lá o que for. Os demônios, o diabo nos condenam. Há condenação contra nós, só que novamente, nenhuma delas prevalece. E Paulo dá aqui no versículo 34, 4 respostas, porque nenhuma condenação contra nós prevalece. Primeira resposta, foi Cristo Jesus quem morreu.
Quem vai condenar esse povo se Cristo já foi condenado no lugar deles? Quem é o diabo para condenar esse povo se Cristo já foi condenado, já morreu no lugar deles como substituto? A condenação que deveria cair sobre nós, Cristo assumiu o nosso lugar e caiu sobre ele. O cálice da ira de Deus que nós deveríamos beber, Cristo bebeu todo ele. Cristo foi condenado no nosso lugar, abolindo, arrancando, tirando toda a condenação que é contra nós. Quem vai os condenar se Cristo já morreu no lugar desse povo, irmãos? Se Cristo já foi condenado no nosso lugar, quem é capaz de nos condenar? Segundo a resposta de Paulo. E mais, Paulo é brilhante em fazer isso. Ele está escrevendo, ele fala uma coisa, peraí, lembrei de uma coisa maior ainda. E mais, que ressuscitou. Quem é que pode condenar esse povo se Cristo venceu a morte em prol desse povo? A morte, os aguilhões dela, as correntes dela não pôde segurá-lo no sepulcro. Ele triunfou sobre a morte ao terceiro dia. Venceu ela. Os aguilhões da morte, as correntes não pôde prendê-lo. Ele apareceu para as mulheres e disse: digam aos discípulos que eu estou vivo. Diga a eles que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Diga a Pedro à parte também que eu quero falar com ele. Ele está vivo, venceu a morte. No lugar desse povo, quem é que vai condenar esse povo? Terceiro, está à direita de Deus. Está à direita de Deus. Ele foi posto no mais alto lugar. Exaltado de sobremaneira, de modo que ele está acima de tudo e de todos. Numa posição exaltada, à destra, à direita do Pai, governando tudo e todos. Ou seja, ele está lá governando esse povo por quem ele morreu e ressuscitou, intercedendo por eles, que é a parte final, e também intercede por nós. Quem vai condenar esse povo se ele morreu por eles, ressuscitou por eles, está do lado direito do Pai? Está à direita do Pai significa que Deus Pai aceitou o sacrifício dele. A oferta foi aceita e agora Cristo está lá intercedendo por esse povo. Quando alguém se levanta para condenar, Cristo se levanta junto e diz: eu já fui no lugar deles. Não há mais condenação. O próprio Paulo, no capítulo 8, o primeiro versículo desse capítulo, ele inicia dizendo: pois não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já inicia o capítulo dando a resposta lá. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo já foi condenado no nosso lugar. Morreu, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Quem pode condenar esse povo? Quem pode acusar esse povo que ele já amou, que ele já justificou, que ele já escolheu? Ele preserva a nossa salvação nele, intercedendo dia e noite por nós. É por isso que o pastor Wesley disse que os nossos estudos são de suma importância. Tratamos sobre isso no estudo. Uma coisa é a gente orar ao Pai, que é magnífico, que é maravilhoso ter essa comunhão de oração com Deus Pai. Agora imagina Jesus orando ao Pai por nós. Imagina Jesus intercedendo, pastor Wesley, pela gente. E no período do estudo, quando eu falei disso, dá vontade muito de chorar. Que coisa, irmãos! É Jesus intercedendo por nós. Dizendo: ninguém pode acusá-los, condená-los. Jesus intercedendo por nós significa que Ele está preservando a nossa salvação nele. Nenhuma ovelha se perderá. Ninguém escapará da sua mão.
Os homens não podem frustrar os planos dele, se ele já nos justificou, já nos glorificou, se ele já nos chamou, se ele já nos amou. Quem somos nós para quebrar isso ou qualquer outra coisa? Ninguém. Paulo continua, versículo 35, com uma outra pergunta, uma pergunta retórica que ele já tem a resposta. Versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? E aqui começa algo poderoso, irmãos. Quem nos separará do amor de Deus? Segue o raciocínio de Paulo. Se ele já amou esse povo, se ele já glorificou esse povo, se ele é por esse povo, então ninguém pode acusar e ninguém pode condenar esse povo. Porque Cristo já fez tudo isso em prol desse povo. Então, Paulo faz essa pergunta: quem separa esse povo dele? Quem é capaz de separar o amor que ele tem por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu li esse texto antigamente com a interpretação: quem nos separará do amor de Deus? Eu pensava que era o meu amor por ele. Quem é capaz de separar o meu amor por ele? Só que Paulo está dizendo aqui: quem nos separará do amor de Cristo? A ideia de Paulo é: o que é que separa o amor que ele tem por nós? Quem separa esse amor que ele tem por nós? E aí ele faz outras perguntas, ele responde fazendo outras perguntas, só que na resposta dele fazendo outras perguntas, ele usa coisas. Ele começa dizendo quem, ou seja, pessoa. E ele responde fazendo outras perguntas usando coisas. Porque na ideia dele essas coisas são como pessoas, como gladiadores tentando nos separar de Deus. Essas coisas são como guerreiros tentando nos separar dele. Só que o amor que ele tem por nós vai nos fazer perseverar nele. É o que Paulo responde dizendo: será a tribulação? Será que a tribulação afasta esse povo de Deus? Será que o amor de Deus acaba por eles quando eles estão passando por tribulação? Será que eles somem? Será que essa eleição, essa justificação faz eles fugirem dele quando eles passam por tribulação? E essa palavra tribulação aqui é o termo de uma prensa, pressão. Era usado para espremer azeitonas, uvas. A pressão da vida, deste mundo caído. A tribulação da vida, a pressão que sofremos. Será que afasta a gente de Deus? Será que a tribulação, as dificuldades da vida, as adversidades da vida, faz esse povo sumir de Deus? Desculpe o termo, mas é no sentido bom. Esse povo é um povo estranho. Porque quanto mais eles são atribulados, mais ele corre para Cristo. A tribulação não separa esse povo de Deus. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que ele fala sobre a tribulação na vida do cristão. O cristão não foge. Muito pelo contrário, ela empurra ele para mais perto de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Regozijamos nas tribulações. Olha que povo estranho no bom sentido. A gente se alegra na tribulação. A gente regozija na tribulação. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz. Ao invés da tribulação nos arrancar dele, a tribulação produz. Deus usa elas para produzir em nós perseverança. A tribulação não arranca esse povo de Deus. Muito pelo contrário, a tribulação produz ricos benefícios espirituais para esse povo. Lembra dos profetas do Antigo Testamento? Jeremias em calabouço. Elias perseguido pelo rei da época, Acabe, sua esposa Jezabel. Lembra do profeta Daniel jogado na cova dos leões, Ananias, Misael e Azarias jogado na fornalha? Lembra dos profetas menores profetizando contra os reis iníquos da época e contra o povo que se voltaram contra Deus e o povo não ouvia-os? Lembra do Novo Testamento?
A igreja primitiva sendo perseguida, sofrendo tribulação e tendo que se dissipar até os confins da terra. Lembra de Tiago morto pelo rei Herodes? Lembra na história todos os apóstolos, exceto João, mortos, martirizados? Lembra no primeiro século, cristãos sendo mortos no Coliseu, leões comendo eles em praça pública? Romanos colocando gato dentro da barriga de judias e de cristãos, cristãos sendo mortos em Roma, tochas acesas com diversos cristãos sendo mortos. A tribulação não separou eles de Deus. Deus preserva eles até o fim, até na tribulação. Antes de queimar eles vivos, tinham que cortar a língua, porque eles iam cantando. Será que a tribulação separa? E a resposta é não. A tribulação não separa esse povo de Deus. Ele responde de novo. Versículo 36 do texto. 35, melhor. Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, como eu tratei aqui? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Ou a morte? Será que essas coisas separam, afastam esse povo de Deus? E a resposta é não. Nem o maior inimigo do homem, que é o pecado e a morte, nem a morte separa o homem de Deus. É o trampolim para levar ele para mais perto de Deus. Ele venceu o último inimigo, a morte. Nem a morte nos separa dele, muito pelo contrário, nos leva para os braços dele. Nada pode nos separar do seu amor. O amor dele nos assegurou. Com amor te atraí. Com laços de benignidade te trouxe a mim. Nenhuma ovelha escapa da mão dele. E se é ovelha e escapar, ele deixa as 99 e vai atrás dessa que sumiu. Porque ele é fiel a ele mesmo. Se ele já escolheu, justificou, glorificou, ele vai completar isso até o fim. Nada pode nos separar. É a resposta de Paulo. Coisa alguma separa ele da gente. Arranca a gente dele. Nada. Versículo 37. Em todas estas coisas. Melhor, 36. Esse a gente não pode pular. Versículo 36. Paulo usa o Salmo 44, versículo 22. Ele diz como está escrito. Olha isso aqui, irmãos. Como está escrito lá no Salmo 42, 22. Por amor de ti enfrentamos a morte os dias todos. Todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Paulo está dizendo, nenhuma dessas coisas nos afasta dele. Pelo contrário. A gente vai até a morte. Como uma ovelha que é levada para o matadouro para ser morto. Assim é aqueles que amam ele. E que é amado por ele. Vai até a morte com ele, vai até o fim. Não por nossas próprias forças, mas por causa do amor dele que nos empurra para ele. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Por amor dele vamos até a morte. E por quê? Por amor a ele, porque vimos o amor dele por nós. O cristão vai até a morte, vai até o fim. E foi assim toda a história da igreja. Eles vão até o fim, não negam Cristo. Cristo os ama e os amará até o fim. Preservará eles até o fim. Versículo 37. E a gente caminha para encerrar. Mas em todas estas coisas, quais coisas? Tribulação, angústia, fome, perseguição e até a morte. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por causa daquele que nos amou. Em todas essas coisas já somos vitoriosos. Já somos vencedores. A tribulação não vai nos vencer, venceremos ela. A fome, a nudez, a perseguição, a morte. Somos mais que vencedores em todas essas coisas. Por quê? Porque somos bons? Não.
Porque temos força para vencer essas coisas? Negativo. Porque existe alguém que nos ama. E esse alguém nos amou, como Agostinho dizia, amor antigo. É um amor antigo, é um amor antes da fundação do mundo. É um amor eterno. E esse amor nos empurra cada vez para mais perto dele. Esse amor preserva a gente nele e nada pode nos separar. Somos mais que vencedores em todas essas coisas. Vencedor para o materialista é comprar coisas e ter dinheiro. Vencedor para o intelectual é o avanço científico e tecnológico. Ser um vencedor para um atleta é ele subir no pódio. Ser um vencedor para o cristão é ser amado por Deus. Se Deus me ama, essa é a maior bênção que eu tenho, essa é a maior vitória que eu tenho. Se Deus me ama, Ele vai permanecer me amando até o fim. Versículo 38, Paulo faz uma outra lista. Ele começa na primeira lista falando de coisas da vida, e agora ele entra em uma outra lista, a ponto de falar até do espaço, do cosmos e de seres invisíveis. Pois estou convencido que nem a morte, nem essa que é inimiga do homem, nem a morte, nem a vida, nem as dificuldades, as lutas da vida, nem as desgraças da vida com esse mundo caído, os horrores da vida nesse mundo caído, nem os anjos, nem os demônios, nem os seres angelicais e nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. 39. Nem altura, nem profundidade. Essa nem altura, nem profundidade é nem o espaço. Nada no cosmos. Nem qualquer outra criação. Nada. Nem qualquer outra criação. Desculpe se eu usar isso, nenhuma formiga, irmãos. Parece irracional isso. Parece que isso não tem lógica. Mas nada, é isso que Paulo está dizendo, nem outra criatura, nada separa esse povo de Deus. Nada. Nem anjos, nem demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem quaisquer outra criatura, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada separa esse povo. Estamos seguros nele. Ele segura a nossa salvação. Ele assegurou a nossa salvação e nada e nem ninguém separa esse povo de Deus. Que o Espírito de Deus aplique isso em nós. A base da nossa fé é isso aqui. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A base da minha fé não é o meu amor por Ele. Como o pastor Wesley orou aqui, nosso amor, irmãos, é um amor muito fraco. Tem dia que a gente amanhece amando muito. Tem dia que a gente parece que amanhece sem nem o conhecê-lo. A gente oscila na fé. Portanto, a base da nossa fé, a base do nosso cristianismo, a base do Evangelho não é o meu amor por Ele. Porque o meu amor por Ele é falho, o meu amor por Ele vacila, o meu amor por Ele vai negá-lo. A base da nossa fé é o amor dEle por nós. Quando eu amo muito, Ele permanece me amando. Quando eu amo pouco, Ele permanece me amando do mesmo jeito. Essa é a base do amor dEle por nós. Ele nos ama com amor eterno, com amor até o fim. Vai nos manter, vai nos preservar. Segurança dos salvos. Essa é a gloriosa segurança dos salvos. Essa é a perseverança dos santos. Ele persevera em nos manter salvos e vai nos perseverar neste mundo caído. Essa é a nossa segurança. Aquele que começou a boa obra é fiel a Ele mesmo para concluí-la, terminá-la, completá-la até a vinda de Cristo.
até o fim. Eu encerro dizendo: venha Cristo. Venha Cristo, porque em Cristo você está seguro. Venha Cristo, porque em Cristo Ele segura a sua salvação. Venha Cristo, porque não depende das suas obras, não depende dos seus sacrifícios, depende dEle. E é Ele que te mantém nele. O apóstolo João disse: Deus nos amou primeiro. O amor é isto, não fomos nós que o amamos, mas foi Ele que nos amou primeiro, antes da fundação do mundo. Ele já te amou, você só não sabia disso, por isso que Ele te chama hoje. Venha Cristo. Venha Cristo. O que você sente no coração, o que você compreende na mente e sente no coração é o chamado dEle, revelando que Ele te ama. Venha Cristo. E em segundo lugar, nós que estamos em Cristo, que o Espírito aplique isso, nós estamos seguros nele. Não é que hoje você está salvo e amanhã você perdeu a salvação. Errei, escorreguei e perdi minha salvação. Não. Estamos salvos nele. Ele nos salvou e Ele nos manterá salvo. E terceiro e último, existe a falsa segurança da salvação. Existem aqueles que se asseguram na sua salvação falsa, que não foram regenerados, que não têm frutos de um salvo, não têm frutos de salvação. A imagem de Deus não está sendo impregnada neles, porque todos os predestinados se tornam a imagem de Deus, vai se tornando cada vez mais. Isso não é aparente, não há frutos de salvo, e você está se fiando em uma segurança falsa. Jesus disse naquele grande dia: muitos me dirão, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. Ele dirá: afastai-vos de mim. Eles achavam que estavam salvos. E Jesus diz a eles: eu nunca conheci vocês. Na eternidade, eu nunca os amei. Nunca os conheci. Dantes mão, nunca os conheci. Afastai-vos de mim. Talvez você pode estar fiando em uma segurança falsa. Talvez você pode achar que está salvo e não está. E se hoje você está compreendendo isso, e há um arrependimento em seu coração, isso revela que há salvação para você hoje. Uma experiência minha, hoje, eu vejo que eu tive experiências de salvação. Elas foram ficando mais claras. Cada vez que o tempo passava, eu progredia na fé, eu ia vendo progressão, experiências de salvação. Lá atrás, com o tempo, Cristo te chama hoje para você estar seguro nele. Não em nossas obras, não no que nós podemos fazer, mas no que Ele fez. Essa é a segurança do povo de Deus. Ele começou, Ele concluirá. E aqueles que dizem, então não preciso orar, não preciso evangelizar, não preciso pregar, não preciso me abster de algumas coisas para esse processo de santificação. Esses que são salvos, prevalecerá nessa salvação, desenvolverá a sua salvação, como a Bíblia diz. Os salvos oram, quem é salvo lê Bíblia, quem é salvo ama, quem é salvo congrega, quem é salvo ama Cristo. Isso está intrínseco no salvo, isso faz parte desse coração regenerado. Se Ele me mantém salvo, eu não oro. Se Ele me mantém salvo, não precisa de mim. Talvez não seja um salvo, porque todo salvo estará dentro dos fundamentos da salvação. Esse é o Evangelho de Cristo. O que é lindo em Romanos capítulo 8, é que Paulo começa no versículo 1 dizendo: não há nenhuma condenação. Escuta isso, Romanos 1,8, não há nenhuma condenação. E como ele encerra o capítulo 8? Não há nenhuma separação. Ele começa dizendo não há condenação, e ele encerra dizendo não há nenhuma separação. No meio disso, há tribulações, há angústia, há perseguição, há fome, há tudo isso. Mas o fim é, não há separação. Passaremos por tudo isso e estaremos com Ele até o fim. Que Deus em Cristo aplique melhor
a palavra dele em nossos corações, para a sua glória e para o seu louvor. Amém, meus irmãos? Ficamos em pé, vamos orar ao Senhor.